E aí, galera, tranquilo, na boa? Vou dialogar com vocês hoje, vamos dialogar sobre a pena, né? Ou seja, quando o indivíduo se desvirtua, se afasta da lei e da norma, né? E ele vai ter uma sanção. E por que que eu vou falar sobre esse tema? Porque, novamente, eu já falei isso outras vezes, eu ouço as pessoas falarem como se soubessem do que falam, né? Falam da pena como se conhecessem a pena, né? E partem do princípio elementar, assim, muito simplório, de que a pena é simplesmente a retribuição, né, de um desvio de comportamento em relação à norma, né? Seria apenas isso. E que, portanto, por ser apenas isso, o Estado deve se preocupar em punir de forma dolor essa pessoa e, de preferência, imagina o senso comum, né, no maior grau possível de punição, entendendo por isso, né, regime fechado, cárcere, regime fechado e pelo maior tempo possível. Quase que dizendo que qualquer outra atitude punitiva do Estado que não seja encarceramento no mais alto grau seja impunidade. Portanto, essas pessoas entendem como impune o sujeito que foi multado pelo Estado, né? Impune aquele que usa tornozeleira eletrônica, né? Vamos imaginar que é impune o sujeito que trabalha, né, de dia e se recolhe ao albergue à noite, enfim, todas as outras possibilidades garantidas pela Constituição e pelas demais normas que tratam do tema, né? As pessoas passam a crer que isto é uma espécie de impunidade. Com isso demonstrando que elas não sabem muito bem o que é uma pena, né? E vale a pena, né? Veja, a expressão vale a pena, quer dizer, vale o custo criar a pena. Por quê? Porque a pena é um movimento do Estado que quer recolocar o indivíduo, né, nos trilhos da norma. E isso tem custo. Tem um custo, evidentemente, econômico-financeiro do Estado, existe um custo humano de pessoas que trabalham para manter o sistema judicial, jurídico funcionando, há um custo humano de pessoas que vão ter que se submeter à pena, né? Então, a penalidade não é uma coisa que possa ser entendida como simples. Vale a pena nós pensarmos em aumentar o encarceramento? Vale a pena nós aumentarmos o número de normas? Na medida em que se eu aumento o número de normas, eu aumento o número de pessoas desviantes? E aqui é lógico que eu não vou fazer uma teoria da pena, né? Mas para jogar uma conversa fora, vamos imaginar para que criamos uma pena, né? Vamos imaginar que estados absolutistas pensaram que a pena valia por ela mesma, né? Era possível imaginar que bastava fazer uma pessoa sofrer por um determinado período de tempo e isto era suficiente para, encerrado a pena, a pessoa era liberada e, sei lá, automaticamente, alguma lei universal, uma normalidade se impunha sobre a pessoa e ela seguia a norma, a lei. O Estado seguia a normalidade porque aprendeu com a dor, né? E evidentemente que alguém que sofre e cometeu um crime e sofre novamente porque cometeu o crime só conhece a dor. Então o resultado é complicado.
Poucas pessoas pensam no que fazer depois da pena. Porque a pergunta pelo o que fazer com após a pena reflete sobre a pena. Eu posso pensar o que fazer com quem cometeu a violência para que ele não faça mais. Então, eu pensando lá adiante, eu posso pensar a pena. Eu não posso mais modificar o que aconteceu. Mas eu posso modificar o caminho do agressor do presente, que é o crime, o delito, o desvio, o caminho para o futuro. O que acontecerá com ele depois? Portanto, a pena, ela passa a ter algumas características. Né? Ela tem alguma característica que é punitiva no sentido de causar dor, né? Atualmente uma dor moral, psicológica. Como isso, uma dor moral, psicológica? O encarceramento. Estamos pensando em encarceramento, já que estamos falando das pessoas que querem a pena máxima, sempre. Né? O encarceramento causa dor, causa desprazer, né? Causa sofrimento, né? Psicológico, moral, né? Que é o espírito, que não é o corpo só que está sendo preso, é um espírito encarcerado que sofre e que quer ser livre. Mas, por outro lado, nós temos um momento de trabalhar esse espírito, essa consciência que sofre moralmente, para que ela compreenda que é interessante para ela cumprir a norma. E é interessante, porque se não cumprir a norma, o Estado comparece e pune. Né? Mas também é interessante que ela compreenda que cumprir a norma é bom para ela e para a sociedade. Então tem uma função punitiva, né, dolor, e existe uma função educativa. E essa função educativa é individual, no sentido que o indivíduo compreende, ou deveria compreender, o Estado deveria se preocupar em providenciar a compreensão do indivíduo encarcerado das vantagens de cumprir a norma. E também é uma questão social, que vai aprender que ninguém pode cometer crimes sem que o Estado deva comparecer lá, né? E chamar a pessoa à responsabilidade. As pessoas têm que responder por aquilo que fazem porque estão em sociedade. Então, nós temos a função punitiva e a função educativa. Agora, o que é educar? Né? Educar significa colocar as pessoas em condições de aprendizagem. E só aprende quem tem saúde, quem tem acompanhamento psicológico, sociológico, quem tem um ambiente salubre, quem se alimenta bem, quem tem professor, quem tem pessoas acompanhando, assistência religiosa, psicológica. Portanto, se nós pensarmos na aprendizagem de manter-se em harmonia na sociedade, nós temos que dar essas condições. Portanto, o indivíduo absolutista, extremado, que quer apenas a dor, vai ser difícil para ele compreender este custo de fazer com que a pessoa compreenda as vantagens da sociedade, de viver em sociedade, harmonicamente em sociedade. É possível dar cursos preparatórios, cursos técnicos, todo amparo possível a esse cidadão. E aqui parece que eu estou ouvindo, né, o conservador extremado dizer assim: mas professor Amilcar, se tu vai dar tudo isto de bom para o apenado, vai ser melhor estar preso do que na rua. E aí eu vou dizer: pois é, veja como a sociedade está doente. Está tão doente que se nós dermos o que a lei manda dar ao apenado, é melhor estar preso do que solto. Né? Não sei se isso é verdade, né? Mas o fato das pessoas compreenderem assim já está apontando um elemento fora da pena, que é o contexto social que poderá estar empurrando pessoas para
o desvio da norma e, portanto, caindo dentro de uma penitenciária. E se essa penitenciária é muito bondosa, né, segundo os conservadores, vai estragar a pessoa, porque ela vai cometer crime só para poder voltar para o presídio. Percebam como há uma péssima compreensão do que seja a pena. Então, a pena ela é retributiva, no sentido que ela tem relação com o desvio, né? Tem relação com o dolo, né? Com a culpa, tem uma relação, né? Mas tem uma regra que vai dar assim, o peso da pena, mas tem uma outra relação que é a ressocialização, a aprendizagem, a preparação da pessoa para a retomada da normalidade. De preferência, muito melhor do que quando entrou no sistema. O importante é que a pessoa entre com alguma dificuldade, ele é um desviante, aqui ele entra e tenha o aspecto dolor da pena, que é, nós estamos falando de encarceramento, né? Que é o encarceramento, e depois ele sai melhor, porque teve todo um acompanhamento lá dentro. Francesco Canelucci, né? Ele traz uma expressão matemática bastante interessante e bastante didática, até para reduzir a vontade de punição que a sociedade conservadora e extremada quer. Que é, a expressão matemática é mais ou menos o seguinte: D de delito menos P da pena igual a zero. Ou seja, eu tenho delito, subtraio a pena, esse resultado tem que ser zero. 1 menos 1 tem que dar zero. O que ele quer dizer com isto? Né? Que nós temos a pena, melhor, nós temos o delito, nós temos a pena, e essa pena não pode ser nem maior do que deveria, nem menor do que deveria. Zero, volta equilibrado. Então veja que pena, delito e pena, elas buscam um equilíbrio. E não buscam uma pena tão maior que o delito que destrua o delinquente. Então, se a sociedade agride o apenado, ela não ganha nada. Ela ganha, na verdade, mais um problema. O primeiro problema foi o agressor existir, o desviante existir. O outro problema a sociedade cria se ela resolver judiar do agressor. Né? Porque ele vai sair do sistema pior do que entrou. Então são dois problemas, não é um, agora são dois. Então o equilíbrio é: eu tenho o desvio, eu tenho a punição e zero estabilidade. Vamos imaginar que esses conservadores, extremistas, se eles conseguem disseminar a ideologia de que determinados valores merecem sempre a punição máxima, e se porventura a defesa jurídica, a norma, passa a contemplar isso, passa também a defender isso, nós vamos começar a inventar novas situações de encarceramento. E vamos inventar novas situações de encarceramento, promovendo cada vez mais dores e infortúnios ao apenado, de tal sorte que o espaço para ele crescer, entrou na situação X, saiu na situação melhor 2x, vai sendo reduzida. Isso é um custo, isso é complicado, como eu falei, e portanto fica aqui a questão: vale a pena? A pena? A depender da resposta, nós vamos encarcerar mais gente, por mais tempo e com maior quantidade de dor. Né? Fica aqui a reflexão. Abraço!